Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. No meu desenvolvimento como pessoa, muito observador desde criança, me fez buscar a perfeição. Mas o que no meu entendimento lá atrás, ainda quando jovenzinho, quando criança, o que era perfeição? Para mim, viu? Naquela época, era não pecar, era não fazer as coisas erradas, é buscar fazer aquilo que é certo, aquilo que todo mundo pudesse ver e dizer, ele faz bem feito todas as coisas. Mas o único que recebeu esse título foi Jesus, né? Ele faz bem todas as coisas. E é com Ele que a gente vai aprender a ser perfeito. Uma coisa que nós cobramos dos outros e temos dificuldade de cobrar de nós mesmos, uma perfeição. Porque nós deparamos com a nossa fragilidade, com a nossa pequenez. Esse foi o meu grande desafio na busca da perfeição. E Deus, nesse sentido, nunca nos abandona, porque Ele é o perfeito e é Ele quem vai nos ajudar a aperfeiçoar. Mas a nossa perfeição não é atingida pela nossa própria capacidade, porque entra a graça de Deus em nosso auxílio. Deus está junto com o homem. Deus não leva o homem à perfeição se o homem também não se dispuser à perfeição. Vamos dizer assim, Deus não salva o homem sem o homem. É uma ação conjunta. A primeira leitura que nós ouvimos, Moisés vai falar ao povo justamente o que Deus tem dialogado com eles, tem mostrado para eles, porque foi Moisés que recebeu de Deus os mandamentos, aqueles 10 mandamentos, que muitos já esqueceram dele e que precisam ser lembrados, porque eles são como orientações de vida para nós e de atitudes, de comportamento e tudo mais. É um caminho, uma receita para se seguir. Então ele diz, hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos, guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Lembra o primeiro mandamento, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Quer dizer, com todo o empenho da sua pessoa. Por isso que era importante para o judeu ter em mente os mandamentos do Senhor. E uns eram tão exagerados que amarravam eles aqui do braço, punha na testa, na barra do manto, né, para não esquecer da lei do Senhor. Mas como que nós guardamos os ensinamentos do Senhor?
conhecendo-os e vivendo-os. Não há outra forma. Embora tenhamos memória boa, outras mais ou menos, né? A minha, de vez em quando eu esqueço, mas esse contínuo caminhar na presença de Deus. E ele diz o seguinte, o Moisés: tu escolhestes hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos e guardares seus preceitos, mandamentos e decretos, e para obedeceres a sua voz. A palavra aliança encaixa bem nesse texto, porque Deus fez uma aliança com o seu povo. Vocês sabem como que é fazer uma aliança. Nós decidimos juntos, escrevemos um documento, dizendo, olha, vai acontecer isso, vamos ter que fazer isso, quem não fizer, né, já vai pagar a multa de tanto. Um decreto, como um contrato, a aliança, né, encaixa bem isso daí. Mas foi essa proposta de Deus e a resposta nossa. Então o povo decidiu seguir o Senhor, decidiu ter Ele como seu Deus. E aí Moisés vai dizer que por causa desta escolha que vocês fizeram por Deus, permaneçam fiéis, para que vivam, para que progridam, para que os povos possam ver que vocês realmente são o povo de Deus. E esse é um desafio para nós, meus irmãos, nos dias de hoje, onde estamos dentro de uma sopa de pensamentos, de ideias, de modos de vida, e muitas vezes até os próprios cristãos se perdem no meio de tudo isso, porque a referência de Deus, dos seus ensinamentos e da sua palavra, ainda não estão bem claros dentro de nós. Está mesclado ou enfumaciado, porque não enxergamos com clareza. E o apelo que Deus faz hoje para nós é justamente isso. Nós voltarmos para Ele, nós conhecermos os seus mandamentos, porque se nós o temos como Deus e dizemos que fazemos parte da família de Jesus, que é a sua igreja, devemos corresponder àquilo que nós dizemos ser. Porque uma pessoa falsa ou uma pessoa hipócrita é aquela que diz ser uma coisa e é outra. Mas uma pessoa que, sabendo da sua fragilidade, sabendo de suas limitações, confia em Deus, ela permite ser trabalhada. Jesus traz esses mandamentos antigos, que era amar o próximo e odiar o inimigo. E Ele vai dar um mandamento que vai além disso. Amai os vossos inimigos. Ô Padre, como que eu vou amar o meu inimigo? Eu não quero nem chegar perto dele. Mas o amor é uma expressão, é uma atitude de querer ou de promover o bem para o outro. Veja o exemplo que ele cita para nós. Deus não faz nascer o sol sobre bons e maus, não faz cair a chuva sobre justos e injustos. Os dois recebem as bênçãos de Deus, os dois recebem a luz de Deus, e Deus é bom para com os dois. Isso não quer dizer que Deus concorda com o mal, porque o mal está em nós. Nós não somos o mal, mas ele está em nós. E se nós nos deixamos reger por ele, nós criamos situações de inimizade, de ódio, de briga, e aí queremos eliminar o outro. Mas se Deus me ama e me chama a uma comunhão com Ele, e isso é bom para mim, isso traz vida e salvação, o meu inimigo também merece essa salvação. Então eu não posso negar a Ele também fazer o bem, como Deus o faz. Sabe, querer o bem do outro, promover o bem do outro, e nunca fazer armadilha para o outro, criar esquemas de destruição do outro. É isso que Jesus está ensinando nós, para que nós possamos ser perfeitos. Ele vai dizer depois, porque se a gente ama só aqueles que amam a gente, que fazemos de extraordinário? Ele vai dizer, os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa?
Porque no final do dia, depois de cobrar o imposto e tirar um pouquinho para a sua parte, eles sentam lá no botequinho e vamos festejar, vamos comer, vamos beber. Somos todos amigos, né? Todos afins, como costumamos dizer. E ele continua: se saudais somente os vossos irmãos, o que fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem as mesmas coisas? Os que não creem em Deus também não cumprimentam os seus amigos? Só entre seus amigos? O que nós fazemos de extraordinário? Porque a palavra extraordinário está além do ordinário, do dia a dia, do comum nosso. E o cristão não é aquele que para no comum, mas é aquele que vai além. Porque Deus vai além. Ele ama a todos. E deseja a salvação de todos, mas é preciso que cada um, em particular, dê a sua resposta. Faça o seu compromisso, faça a sua aliança com Deus e seja fiel a esta aliança para que a gente possa progredir. E Jesus conclui dizendo, para que nós sejamos perfeitos como o Pai do céu celeste é perfeito. E a nossa perfeição, a nossa santidade, ela vai se fazendo a cada dia, na medida em que eu vou dando respostas, em que eu vou permanecendo fiel, e assim eu vou crescendo, eu vou me aperfeiçoando, porque o perfeito nada mais é do que aquilo que no processo deixou-se fazer bem feito. É como uma receita de bolo. Se você errar um ingrediente ou um procedimento, não produz o resultado que a gente espera. Mas quando a gente faz tudo certinho, né, na medida certa, na quantidade certa, no momento certo, o bolo cresce, fica bonito e a gente vai dizer o quê? Qual que é a expressão da dona de casa? Ficou perfeito. Quer dizer, ficou bem feito. Há tantos exemplos de artistas e de tantos outros aí que fizeram coisas que a gente disse, nossa, que perfeição, né? Que maravilha. É isso que Jesus hoje nos diz para nós. O Pai é perfeito. No Pai não há erro, no Pai não há nada de negativo. Ele nos conduz a essa perfeição, a santidade, a vida junto dele. Porque nós estamos no mundo, meus irmãos, mas não somos do mundo, nós somos de Deus. Porque nós fizemos uma aliança com Ele, pertencemos a Ele. Tome posse disso e busque, dia a dia, se aperfeiçoar na vivência, na obediência dos preceitos do Senhor, dos mandamentos, dos seus decretos, como Moisés diz ao povo. E assim vamos destacar no meio dessa multidão como povo de Deus. Que assim seja.